Tudo bom, pessoal? Esse vídeo vai explicar para você se vale a pena ou não fazer bancada de porcelanato. Tá vendo essas imagens aqui que a gente está mostrando? São todas feitas com esse acabamento de porcelanato. Dá para esculpir pia, dá para fazer acabamento de madeira imitando madeira, enfim, uma infinidade de possibilidades. Então vamos lá, vale a pena ou não? Bom, inicialmente a gente já estabeleceu um comparativo de preços que eu sei que vocês gostam. Vira e mexe, vocês pedem aí, poxa, Flávio, eu queria saber o preço. Então a gente fez aqui uma média. Claro que isso vai variar de profissional para profissional, de estado para estado, município para município, mas aqui a gente tem um valor aproximado para que vocês possam ter uma ideia, ok? À esquerda a gente está trabalhando aqui a questão do material com a mão de obra, né? E à direita a gente tem aqui o metro quadrado, o preço do metro quadrado aproximado, ok? Então o granito ele acaba sendo a solução mais em conta, porque a gente tem aqui ó, de 250 a 1.200 reais, mais ou menos é esse o valor pelo metro quadrado, ok? Mármore vai ser um pouco mais caro, mas quando a gente fala de mármore, a gente também evita colocar ele na cozinha e no banheiro, porque ele tem uma porosidade muito grande, ou seja, a água acaba passando por ele, mancha muito fácil, então a gente normalmente evita o mármore. Mas coloquei aqui o preço dele porque muita gente quer a bancada com aquele detalhe marmorizado, né? Que a gente consegue no porcelanato e nas pedras sintéticas, ok? Mas olha, com acabamento de porcelanato, a gente tem aqui um valor de 500 a 3.000. Aí você pode me perguntar, Flávio, mas eu vou em loja de construção e o metro quadrado do porcelanato é muito mais barato. De repente eu até encontro a 80, 70 reais, às vezes tem uns que são mais caros, uns 300, mas se me dizer que é 500 a 3.000, é porque a gente está incluindo a mão de obra. Então assim, a questão da mão de obra para fazer bancada ou pia esculpida, normalmente é um valor um pouco mais alto do que a mão de obra para fazer com granito, ok? Justamente porque precisa de um trabalho quase que de um artesão para conseguir elaborar todas essas facetas, juntar e fazer com que fique com um acabamento bom, ok? Então a questão da mão de obra vai acabar encarecendo o serviço e colocando ele como na terceira posição. A gente também tem as pedras sintéticas, que daí vão imitar uma gama muito grande também de materiais, assim como o porcelanato, só que a diferença da pedra sintética é que ela vai ser maior, ela é mais sofisticada, ela tem, enfim, itens que são realmente mais interessantes e que vão elevar o preço da pedra sintética. A gente tem exemplos como Silestone, Nanoglaze e tudo mais, ok? Tendo entendido o comparativo dos preços, a gente vai para as vantagens. Vantagens do porcelanato. A primeira é, aguenta impacto. Isso é um ponto até que algumas pessoas falam, mas como assim aguenta impacto? Às vezes, de repente, já foi numa loja de construção, estava mexendo ali no porcelanato, sem que ele deixou ele esbarrar ou cair no chão de uma forma errada e trinca e quebra muito fácil, né? Mas nesse sentido aqui, se ele for bem estruturado, que tem uma estrutura metálica por debaixo e bem assentado nesse espaço, né, bem colocado, há uma resistência até às vezes maior do que o granito e do que o mármore, ok? Então esse é um ponto importante que vale a pena a gente ressaltar. Ele tem uma baixa absorção de água, muito mais baixo que o granito e muito mais baixo do que o mármore. Então é um ponto positivo para uma área molhada, né? Para que justamente essa pedra não fique sugando. Nesse caso aqui ela não suga, ela vai ter esse acabamento que é bem forte com essa questão da absorção de água. Ela também aguenta calor, ok? Então, assim, panela quente, qualquer item que você vai colocar em cima, ela vai aguentar. A gente também tem aqui variedade de cores e possibilidades de design, porque vocês sabem, né? Porcelanato faz de diversos tipos. A gente vai ter o preço, porque ele vai valer mais a pena do que as pedras sintéticas, e dependendo do que você deseja como design, vai valer mais a pena do que o granito. Ok? O mármore, obviamente, a gente já sabe que vale mais a pena. Questão de manchar menos que o granito e o mármore, que é justamente um dos pontos, a questão da porosidade e a questão também de reação com alguns produtos. Ok? Então, é um ponto positivo. Então, vocês veem que tem várias vantagens aí para utilizar o porcelanato. Desvantagens a gente também tem, né? Nada é perfeito, tudo tem ali seu ponto positivo e negativo. Aqui no caso, a gente tem marcas e arranhões. Então, se você vai cortar ali algum legume, cortar carne, amassar carne, se for fazer ali em cima, vai acabar ocasionando arranhão, vai acabar ocasionando marcas. Então, é legal que se tenha um cuidado com a bancada quando ela é de porcelanato, ok? Quinas frágeis. As quinas normalmente são mais frágeis porque justamente na hora que eles fazem o acabamento, eles fazem um ângulo de 45 graus. Então eles desgastam, né, e deixam uma pontinha ali do acabamento final do porcelanato para que ela encontre e fique perfeito.
Só que quando fica essa pontinha, ela acaba sendo mais frágil, por não ter a parte de baixo, ter toda a estrutura que está ali. Então, às vezes, quando bate uma panela, esbarrar com alguma coisa que seja mais dura, né, ou pesada, pode ser que desgaste, né, e traga aí um visual não muito agradável, ter que fazer essa manutenção que também não é tão simples assim. A gente também tem quinas que não podem ser arredondadas. Então, para quem tem criança, para quem costuma bater, né, a parte do corpo numa quina, sabe como que dói, e às vezes é importante a gente ter esse olhar de segurança, né? Às vezes não, na verdade, sempre é importante. Nesse caso, a gente não consegue arredondar justamente por conta do material. O porcelanato ele não permite esse abaulamento, né, que é justamente esse arredondamento que as pedras em si permitem, ok? Outro ponto, é difícil achar uma mão de obra de qualidade. Tá? Eu, inclusive, nos meus projetos, raramente coloco pias, bancadas de porcelanato, justamente pela dificuldade de achar o profissional e muitas vezes tentando atingir ali o orçamento que o cliente está desejando. Então a gente vai realmente colocando na balança. Às vezes vamos para a pedra sintética, às vezes a gente vai para o porcelanato e muitas vezes vamos para o granito justamente por conta de mão de obra, que às vezes a gente atende pelo Brasil inteiro, para a gente conhecer profissional com qualidade em todos os municípios fica realmente desafiador. Então, a questão aqui é justamente essa questão da mão de obra. Também temos aqui o problema de tempo de execução. Como é um serviço artesanal, quase que artesanal, né? Essa mão de obra especializada leva mais tempo para poder executar. Então também isso daí, se você está com pressa para terminar sua obra, é um fator que é importante, que você precisa pedir essa mão de obra, acertar isso antes, né? Do que normalmente seria se fosse com granito. E a gente também tem o problema das emendas. Por quê? Porque o porcelanato ele vai ter ali medidas, né? Tem 90 por 90, 1,20 por 1,20, tem as lastras que são maiores, mas conforme a gente vai aumentando a peça, mais caro o metro quadrado dela fica, correto? Então, assim, às vezes, dependendo do tamanho da bancada, da pia, como você quer fazer, vão aparecer algumas emendas, algumas juntas, né, desse material. O que a gente indica é tentar aproveitar ao máximo, pensar nas medidas no design, para realmente, na hora que tiver que ter um encontro, seja, por exemplo, como nessa quininhazinha aqui, né, entre a área molhada e a área seca, ou então numa parte da cozinha onde faz sentido ter aquilo, ao invés de a gente ter ali vários elementos que certamente vão incomodar e vão perder esse ar de glamour que o porcelanato dá na hora que você coloca numa bancada de uma forma como um todo. A gente tem aqui um porcelanato que é ideal, que é o que a gente indica para esse tipo de uso, que é o porcelanato técnico. Qual que é a diferença dele para outros, por exemplo, aqui o esmaltado como exemplo? O técnico, a massa dele, a parte dele, o que compõe ele, vai ser da mesma coloração da parte de cima. Já no esmaltado, no polido, em outros porcelanatos mais comuns, vocês vão perceber que o que está em cima, né, o que foi ali trazido como a textura, como o design, não está na mesma cor das camadas inferiores que compõem o porcelanato. O que acontece? Quando a gente tem um porcelanato que ele tem as laterais da mesma cor, facilita para que o profissional consiga fazer todas essas juntas e que fique menos incômodo aos olhos, vamos dizer assim. Né? Claro que ele vai fazer juntas de 45, que vai evitar, não vai botar assim, né, para poder mostrar de frente essa lateral aqui, mas é sempre o mais interessante o porcelanato técnico do que o porcelanato esmaltado. Para que a sua bancada de porcelanato realmente fique interessante, fique bonita, que atenda ao seu gosto, é preciso de profissional bom e qualificado, que você vá ver o que ele já fez, para ver se realmente se adequa dentro daquilo que você tem como qualidade, porque às vezes alguns profissionais vão falar, eu faço, mas na hora que você vê, tem ali marcas muito grandes, o acabamento não é muito legal, então daí você já não, se você não gostou do que ele fez anteriormente, a chance do que ele vai fazer na sua é grande de que fique igual, então é sempre importante visualizar antes. Então ter um bom profissional é importante ter um bom porcelanato, é importante que o projeto do desenho seja um projeto inteligente, que aproveite as emendas, que entenda qual é o porcelanato que está sendo utilizado, que a estrutura metálica que esteja dentro seja feita direitinho e que você, nesse profissional, o ideal é que você contrate uma empresa especializada. Então, às vezes, até empresas de revestimento têm esse serviço, né, oficinas que fazem pias esculpidas, que fazem bancadas, e tem empresas e profissionais especializados nisso que trabalham e que vão trazer um acabamento interessante. Agora, se você achar que é difícil um desses pontos, que você acha que de repente não é o mais interessante, de repente não é uma boa você estar migrando para essa opção de material de porcelanato, né, a bancada de porcelanato.
Talvez o ideal mesmo seja você ir para um granito, se você quiser questão de preço, né? Se você já tem um orçamento maior e quer ter um design que fica arrojado, que fica legal, que não tem emenda e que não tem esse problema todo, pode ser que a pedra sintética te atenda, tá? O Celestone, o Nanoglass, eles vão ter ali tamanhos, de repente, maiores, que vão atender o desenho que se propõe na cozinha. Tudo é flexível e variável, ok? Precisando, assim, caso vocês não saibam, Flávio, olhando aqui, estou na dúvida, não sei, entre em contato com a gente, que a gente faz consultoria, a gente pode te ajudar, ok? Tanto na questão do desenho, da pia, da bancada, como também na questão de saber qual material é o melhor para você. Eu espero que você tenha gostado, não deixe de curtir, se inscrever no nosso canal e, claro, se tem alguém que você gostaria de mandar esse vídeo, não deixa de mandar, porque daí você ajuda a gente a crescer e produzir conteúdos mais parecidos com esse, ok? Um abraço e tchau, tchau!